Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou tarólogo há 13 anos e há pouco mais de 4 meses eu sentei, gravei uma leitura, postei no YouTube e assim nasceu então o canal Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você é novo por aqui, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, traz a tua intuição e vem fazer parte aqui da minha família. Vem te conectar com Maria Padilha para que ela fale com você, para que ela traga respostas que possam ressoar na tua vida. E como eu sempre falo, muito mais importante para mim do que essas mensagens ressoarem para você, são que elas realmente aconteçam, que você veja transformações aí no teu dia a dia, transformações, respostas, que você encontre caminhos que você está precisando seguir e que esse canal aqui ele seja um instrumento. Assim como um dia Maria Padilha transformou a minha história, eu criei esse canal para que ela possa transformar de muitas outras pessoas. Eu vou deixar o meu baralho cigano aqui no cantinho, enquanto isso foi embaralhando o tarô, e eu te convido, traz as tuas intenções, traz a tua intuição e realmente cria uma conexão aqui junto comigo e com Maria Padilha, tá bom? Gente, hoje é segunda-feira, quero saber de vocês aí como é que foi o final de semana, novidades apareceram, o que vocês andaram aprontando por aí. Eu aproveitei para descansar bastante, estava precisando. Agora os vídeos estão saindo de segunda a sexta, então final de semana eu estou conseguindo descansar um pouquinho. Eu saio do trabalho, pelo menos eu chego em casa, descanso, curto um pouquinho minha casa também, porque tava puxado, hein? Mas assim que eu conseguir voltar pro Brasil, pode ter certeza que os vídeos deles vão voltar a ser de segunda a sexta. Gente, perdão, vão ser de segunda a segunda, né? Agora está sendo de segunda a sexta. Gente, como eu falo para vocês, sou muito novo por aqui nas redes sociais, sou tarólogo há 13 anos, então eu queria convidar vocês a me seguirem em todas as redes. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Aqui no YouTube nós já somos mais de 6 mil pessoas, estou muito feliz, estou muito contente realmente com o resultado, como a nossa família está crescendo. Mas eu queria convidar vocês a me seguirem pelas redes sociais também, até para que não apareçam perfis falsos por aí, que não ofereçam nada no meu nome, nem ritualísticas, nem leituras. E caso apareçam, peço para vocês, bloqueia já na hora, chama a polícia se for preciso, e me avisem para que eu possa denunciar também e tomar as medidas cabíveis. Por lá, gente, pelas redes sociais, vira e mexe, eu apareço nos stories, eu posto uma foto minha. Tento, quando dá tempo, criar um conteúdo diferente para vocês, às vezes mostro um pouquinho o dia da minha folga. Então vão fortalecer minhas redes por lá, porque assim que eu voltar a morar no Brasil vai ter muito conteúdo para vocês, podem ter certeza. Vai ter a construção da minha sala de atendimento, vou ensinar rituais, ritualísticas que eu faço com Maria Padilha, como eu cuido dela. Enfim, vai ter muita coisa bacana. Tá? Então eu queria muito convidar vocês a já irem me seguindo nas redes. E, gente, muito importante, se gostarem do meu conteúdo, muitos comentários também, hype, like aqui no meu canal, porque eu moro na Alemanha e o YouTube, senão, ele vai ficar recomendando só os vídeos por aqui. Então, às vezes, tem leituras muito bacanas que ficam com pouca visualização e eu acredito muito no potencial do canal, acredito muito em Maria Padilha e eu sei que juntos nós podemos fazer com que esse canal ele chegue no maior número de pessoas possível. Então, conto muito com vocês para comentários, hypes, likes, para que o YouTube recomende também no Brasil e em países que falam português. Padilha, dados os recadinhos do vídeo de hoje, eu me sinto pronto, preparado para iniciar essa leitura. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora me ajude para que os meus olhos eles olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. Que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem durante essa leitura. Que a minha intuição seja aguçada, que o meu sexto sentido seja aguçado. E que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de se chegar perto de mim, nem de quem está assistindo a leitura do outro lado da telinha. Ao povo cigano peço licença e permissão, porque após o tarô eu vou estar usando o baralho cigano. Então que as mensagens possam chegar de forma clara e tocar o coração de quem chegou até aqui. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma ótima leitura. Fica aqui comigo até o final. Cada carta é importante. E lembrando vocês que aqui no meu canal as leituras elas não têm um texto programado. Eu descubro junto com vocês a mensagem. Cada carta ela é importante. Até porque eu não faço a leitura lendo de forma assim geral, né? Eu vou vindo com vocês carta por carta para que vocês realmente saiam daqui com as dúvidas todas esclarecidas e tendo certeza da clareza da mensagem, tá bom? Como sempre, corto 2, escolho o montinho da esquerda e a gente vai descobrir juntos então a mensagem que a Padilha vai trazer nesse vídeo de hoje. Nós temos o 2 de ouros como a primeira carta que vem chegando para vocês. Nós temos o 10 de ouros. Nós temos o 6 de espadas. Nós temos o 9 de paus. Nós temos o 9 de copas. Nós temos o 3 de copas.
o 5 de paus, o pajem de paus, a carta do carro, e nós temos o 10 de paus, finalizando a primeira parte da leitura de vocês. Gente, hoje eu estou usando o tarô das abelhas. Ele é um tarô que eu adoro usar, trazer ele aqui no canal. Foi presente de uma das seguidoras que mora aqui na Alemanha. E lembrando vocês também que aqui abaixo do vídeo tem link com os portais onde tem vários canais, vários produtos que eu utilizo, inclusive os baralhos, perfume da Maria Padilha, batom que ela usa. E quem quiser adquirir pode entrar aqui então embaixo do vídeo e seguir os links, tá bom? Vamos lá então. O 2 de ouros. Essa carta muitas vezes ela vem falando de equilíbrio. Eu vejo aqui que nessa fase, nós estamos aí na metade do mês de abril, né? Quase já indo pro finalzinho do mês. Você está vivendo aqui um momento que algumas decisões elas estão sendo bem importantes mesmo. E você vem tentando, você vem buscando equilíbrio emocional para que você acerte nessas escolhas, para que você, poderia falar assim, parasse de sofrer de alguma forma. Eu vejo aqui que existe um certo cansaço. Eu vejo que alguns afastamentos eles são necessários, eles vão ser necessários, já vem vindo aqui logo pela frente. Mas eu vejo que você tem buscado equilíbrio. Eu vejo que você tem tentado realmente se encontrar, você tem tentado se adaptar com algumas situações que estão acontecendo. De alguma forma eu olho aqui para esse 2 de ouros e posso até falar que eu vejo uma tentativa de conciliar, uma tentativa de reconciliar, algo nesse sentido. Eu olho para cá e vejo idas e vindas, sabe? Eu vejo uma vontade de estabilizar as situações da tua vida, as situações na tua casa. E de alguma forma, por mais que tenha muito cansaço aqui, existe algum tipo de esforço para manter algum vínculo acontecendo. Lembrando vocês que as leituras elas são gerais no YouTube, cada um precisa aqui adaptar para a sua vida, cada um precisa adaptar para aquilo que está vivendo, para o momento que está vivendo. Mas eu vejo que de alguma forma aqui ela está falando com um grupo bem grande. E alguns de vocês podem ser muito ligados aqui ao campo amoroso também. Alguns de vocês podem realmente ser ligados a decisões importantes que você vem tentando criar, você vem tentando formar, você vem tentando colocar em prática. Tudo porque você está buscando estabilidade. Alguns de vocês talvez estão vivendo aqui relacionamento de ida e vinda. Ou até mesmo um relacionamento que está estável, que você não sabe ainda exatamente o que essa pessoa quer. Você não sabe ainda exatamente que atitudes essa pessoa vai tomar. Mas eu te peço que você faça atenção, para que ninguém brinque aqui com os teus sentimentos. Se for necessário algum afastamento, por mais que ele te doa, é necessário que você faça. É muito necessário que você faça. Até porque de alguma forma tem situações aqui que estão sendo bem desgastantes já para você. Nós já vamos vir carta por carta, mas é importante que eu fale isso. Algumas situações é que elas estão sendo muito desgastantes para você. E às vezes até eu diria que um ponto final seria necessário. E não somente referente ou relevante a relacionamento, tá? Pode ser que algumas pessoas ligadas à família, pode ser que algumas pessoas ligadas a amigos. Eu vejo que você está tentando manter equilíbrio, você está tentando fazer com que as coisas continuem, com que a estabilidade volte. Aqui esse 10 de ouros, ele vem mostrando desejo realmente de estabilidade, tá? É como se fosse aqui, ó, o 2 de ouros, ele tá trazendo esse zigue-zague, ele tá trazendo, sabe assim, essa falta de estabilidade realmente nesse momento, ou nesse relacionamento, ou nesse trabalho que você está. E de alguma forma você está tentando manter as coisas funcionando, você está tentando fazer com que as coisas continuem. Você está tentando aqui ter uma visão de futuro onde vocês ficam juntos.
sabe? Onde vocês construam algo sólido ou reconstruam algo sólido. Algo com muita segurança, eu diria. Segurança até mesmo emocional, segurança até mesmo... Sabe assim, onde os vínculos de vocês, eles voltem a ser duradouros. Eu não sei se teve promessas aí, sabe? De repente, aquela pessoa que você estava se envolvendo, onde vocês prometeram ficar juntos, onde vocês tentariam fazer de tudo o possível para ficar juntos. Mas aqui nessa leitura, infelizmente, eu tô vendo, começo a ver, começa a clarear para mim um afastamento, e um afastamento muito necessário, talvez. Por mais que você tenha tentado, por mais que você... Existe a base do relacionamento sólido, eu tô vendo aqui. Mas também tem muito desgaste. Tem muito desgaste. Eu vejo que esse 9 de paus e vejo realmente que já foram muitas batalhas. E às vezes a gente precisa entender também a nossa hora, o nosso momento de se afastar, o nosso momento de se retirar, se for necessário. Existe uma distância aqui, nessa leitura. Existe uma distância, existe um distanciamento. Pode ser que esse distanciamento que ele seja, para alguns de vocês, algo necessário, algo momentâneo, mas para outros de vocês também pode ser algo definitivo, tá? Esse 6 de espadas que ele tá aqui, ele fala realmente de uma fase de transição emocional muito grande que você tá vivendo. É como eu falei, você tá cansado, você está cansada de tentar, você tá cansado de tentar fazer com que algo continue, com que algo permaneça. Você tá buscando por paz. Então aqui eu vejo você numa fase, num momento de transição muito profundo. Pode ser que você tenha convivido com alguém aí que tenha te machucado, com alguém que tenha, de alguma forma, te sufocado também. Eu tenho muito esse sentimento aqui nessa leitura. E agora você está precisando entender que mudanças elas são necessárias. Até para uma questão de evolução, tá? Eu vejo aqui até mesmo que esse afastamento que ele pode ser uma grande evolução para as duas partes, para todos os dois. Que a Padilha vem me mostrando. Para você não é somente um afastamento, para você é uma transição. Uma transição muito profunda que ela está acontecendo. E talvez você tenha tentado se manter, talvez você tenha tentado, de alguma forma, fazer com que as coisas continuem e está te gerando um desgaste muito grande. Tem machucado. E aí você precisa entender até que ponto que você vai persistir, até que ponto que você vai continuar insistindo em todo esse desgaste emocional que a Padilha está trazendo aqui nessa leitura. Eu não tô nem falando sobre desistir, porque não seria nem a questão de desistência. Não é nem essa palavra que a Padilha traz aqui. Mas é entender realmente. Entender que é uma fase de transição. Entender que esse 9 de paus que ele tá aqui pra você, ele tá gerando muito desgaste. E aí você precisa entender se mesmo com todos esses desafios aqui, o que é que tá valendo a pena pra você. Porque aqui eu vejo muito desgaste. E aí eu vejo que o teu emocional precisando de atenção, vejo que o teu emocional precisando de cuidados. Às vezes a gente tenta se manter, se prender demais em lugares que já não cabem mais a gente, em situações que já não cabem mais a gente. E aí realmente machuca, tá? Para alguns de vocês isso aqui pode ser algo muito ligado ao amoroso, uma relação aqui que já tá muito desgastada, uma relação que já tá muito... que já tá trazendo muito mais sofrimento do que coisas legais, sabe, do que sentimentos bons. E para outros de vocês eu sinto que aqui também pode ser você se prendendo muito em um local, você se prendendo muito em um lugar que já não faz mais sentido para você. Aqui eu tenho dois grupos aqui nessa leitura claramente. Talvez uma mudança de cidade seja necessária, uma mudança de local. E aí eu posso até me colocar aqui para vocês, de repente, como exemplo. Eu moro na Alemanha, eu trabalho, financeiramente as coisas funcionam, fluem, mas eu queria estar fazendo outra coisa. Eu queria estar no Brasil, eu queria estar morando perto da minha família, queria estar com a minha sala de atendimento. E por mais que às vezes eu também gostaria de ficar na Alemanha, porque financeiramente é bacana,
Sabe assim, consigo manter minha vida legal, já me traz muito desgaste. Sabe, estar longe do que eu gosto me traz muito desgaste. E aí eu vejo que para um grupo de vocês pode ser que isso aqui faça sentido para esse lado também, entende? Onde você talvez está tentando se manter, se prender aqui numa situação que já não faz mais sentido para você. É como eu falei, você está tentando buscar equilíbrio. E aí é muito engraçado que nessa leitura, que até faz sentido falando muito também sobre uma questão de mudança de local. Lembra que eu falei para vocês aqui sobre eu estar aqui na Alemanha e financeiramente ser bacana, financeiramente ser estável, mas ao mesmo tempo eu busco por equilíbrio, eu quero estar onde eu gosto, quero estar onde me faz bem, e não vale mais a pena insistir em estar aqui? Assim eu vejo você na tua vida. Você está insistindo em algo, ou em um relacionamento, ou em um emprego, ou em alguma cidade, algum local, que para você já não faz mais sentido. E eu vejo que realmente existe uma mudança, existe uma transição. Eu olho aqui para os 6 de espadas que está aqui na mesa, eu realmente vejo que existe uma transição, que ela é necessária para você. É muito mais uma questão de satisfação emocional, essa fase que você está vivendo, esse momento que você está vivendo. Tenta entender, tenta analisar em que fase que você está. Tenta analisar se você realmente está feliz fazendo o que você está fazendo. O mês de abril ele é um mês maravilhoso para mudança de caminho, ele é um mês para abertura de caminho maravilhoso. É um mês que fala também sobre a gente ter coragem. E é até legal porque na leitura, foi essa semana agora passada, teve leitura que falou sobre isso aqui. Trouxe algo similar ao que a Padilha está trazendo aqui nessa leitura. Sobre essa mudança aqui, sobre essa realização que você está precisando. Você está precisando de muito mais conexão que sejam prazerosas para você, do que talvez até que te tragam financeiro nesse momento. O financeiro depois ele se organiza, depois as coisas elas vão fluir. Sabe, se de repente você está com medo de encerrar um relacionamento porque não sabe como vai fazer para se manter sozinho ou sozinha, as coisas depois elas vão se organizar, elas vão acontecer. Ou se você está com medo de trocar de emprego porque talvez vai precisar ganhar um pouco menos por alguma fase, por algum momento, as coisas depois elas vão se organizar. É importante que nessa fase aqui você busque muito mais olhar para o teu emocional, você busque muito mais cuidar do teu emocional. Para que novas ideias elas possam vir, para que novas ideias elas possam surgir. E para que você se reencontre com você mesmo. Eu acho que é muito mais necessário agora do que você ficar se prendendo a situações, a lugares e a pessoas que fazem você deixar de ser o que você é. É muito mais importante que você consiga se organizar para que você saia dessa situação. E aí é que a Padilha fala que não precisa ser necessariamente decisões que você toma hoje para executar amanhã. Pode ser que uma organização onde você entende que você já não cabe mais nesse lugar, que você já não cabe mais nesse relacionamento, que você já não cabe mais nesse emprego, e você pode agora começar a planejar essa transição. Ela não precisa acontecer do dia para a noite. Eu até não estou vendo cartas aqui de velocidade, sabe? Só que é importante você entender que já não dá mais. É importante você entender que é necessário que essa transição ela aconteça, mesmo que seja aos poucos. Mesmo que agora você consiga planejar para que as coisas aconteçam, de repente mais para o meio do ano ou mais para o final do ano. Mas que você coloque como uma data, que você coloque como, sabe assim, uma meta a ser executada. E se for um relacionamento também, se organiza para que você de repente consiga sair. Se de repente você está aí com alguém que já não está te fazendo bem, alguém que está mais te machucando do que te trazendo momentos felizes, momentos alegres. Um pouco de coragem. Saber que você se reencontra com você mesmo. Você se reencontra com momentos felizes. Eu vejo que tem muita mudança e tem muito mais leveza aqui nessa nova fase, nessas novas mudanças que vem chegando para você. Por mais que exista de alguma forma algum tipo de tensão emocional ainda acontecendo, por mais que de alguma forma você possa até estar se sentindo sozinho ou sozinha, eu vejo que novas conexões também acontecendo. Talvez nesse momento que você está vivendo, está sendo um momento realmente de ficar um pouco mais com você mesmo, com você mesma, tentar entender os seus sentimentos, tentar entender o que a tua cabeça está pensando, tentar entender o que você quer, mas não pense que você fica sozinho. Sabe assim, tem novos contatos chegando, tem novas oportunidades chegando.
E tem até encontros muito marcantes, eu vejo aqui. Onde realmente vai te trazer muito mais felicidade, onde realmente vai te trazer muito mais alegria. Pessoas aqui apoiando as suas decisões. Mas tem aqui uns conflitos que a gente precisa realmente entender. Talvez esses conflitos é que eles estejam até te travando de alguma forma. Eu vejo muito mais como conflitos internos do que externos, tá? Talvez você disputando aí sentimentos, talvez você muito inseguro, muito insegura, com muita tensão emocional, dificuldade aqui para alinhar aquilo que você realmente pensa, dificuldade para alinhar as suas expectativas, mas você precisa agir de alguma forma. A gente trouxe até essa leitura para tentar desprender de algo aqui que ainda te tranca, sabe? Algo que ainda te tranca de receber as novidades da espiritualidade. Gente, eu achei essa leitura muito intensa já desde o início e eu acabei esquecendo de pedir para vocês comentários, como sempre, né? Eu realmente penso que você está aqui comigo. Eu sei que essa leitura vai ter às vezes 500, 1000 pessoas, 2000 pessoas, 3000 pessoas assistindo, mas eu realmente penso que eu estou fazendo particular para alguém. Então assim, eu esqueço, então peço perdão para vocês porque às vezes eu preciso parar ela para pedir comentário, porque eu realmente esqueço, tá? Então eu vou pedir para vocês que tragam aqui a palavra emocional, para que eu entenda que você chegou até essa parte da leitura e que ela está fazendo sentido para você. Eu preciso muito de comentário, gente, para que o meu canal ele cresça, o YouTube recomende. Então, se vocês puderem, comentem aí 3, 4, 5, 6 vezes na leitura que vai me ajudar muito. E se a leitura não está ressoando para você, mas você está aqui porque gosta do meu conteúdo, aí eu também te agradeço a tua presença e peço que sempre que tenha um respeito com o sentimento das outras pessoas. Porque eu vejo que é alguém que está se machucando demais por estar se mantendo ainda preso em algum lugar, sabe? E às vezes pode parecer que o lugar ele é bom de alguma forma. Como eu falei, até mesmo às vezes financeiramente. Como eu disse aqui, às vezes financeiramente traz até estabilidade, faz com que a gente queira se manter nele, sabe? Por medo de voltar a passar dificuldades, por medo de dar um passo atrás, por medo de, sabe? De ter que fazer algo sozinho ou sozinha. E aí a gente acaba se prendendo, mas eu vejo que você está chegando no teu limite realmente. Aqui o 9 de paus ele mostrou muito desgaste. Sabe assim, quando existe uma guerra que a gente tá nela e a gente tá tentando trabalhar, a gente tá tentando batalhar e guerrear, mas chega um ponto que a gente também tem que admitir que a gente tá cansado e a gente precisa se retirar dessa situação? Aqui é você. E o Pajem de Paus, ele vem falando sobre isso, ele vem falando sobre as atitudes que você precisa ter. Esse Pajem, ele vem te trazendo novidades. Ele vem te trazendo novidades. Essas novidades é que elas vão te trazer muita iniciativa para que você realmente consiga atravessar essa barreira que você está precisando. Esse Pajem ele vem te trazendo um começo, um recomeço para muitos de vocês, tá? Com muito mais entusiasmo, com muito mais energia. Eu vejo que até mesmo depois de ouvir essa leitura, depois de você conseguir entender, se você realmente está conseguindo absorver as palavras faladas aqui, eu vejo que você vai conseguir ter muito mais leveza para tomar decisão. E até mesmo, como eu falei, muitas novas ideias, elas vão vindo sendo formadas aqui na tua cabeça. Você começa a entender as coisas por um outro ângulo. Você começa a idealizar as coisas de forma diferentes. Mas eu vejo que o principal é que você realmente começa a tomar a iniciativa. Até porque eu já tenho a carta do carro chegando aqui logo em seguida. Como se você realmente começasse ou recomeçasse a tomar o controle da tua vida. Mais uma vez eu vou me usar como exemplo para vocês. A partir do momento que eu entendi que eu não cabia mais aqui e que eu queria fazer aquilo que me move, aquilo que me traz vida, aquilo que me traz emoção, aquilo que me traz sensação de estar vivo, assim que eu retomei o controle, tudo começou a ficar muito mais leve. E óbvio que eu adoraria voltar a morar no Brasil agora, mas não posso. Então tô organizando, sabe? Tô te contando isso para que você consiga entender que às vezes as coisas precisam ser no tempo que são. E às vezes a nossa vida ela fica parada demais porque a gente insiste também muito em se manter em algum lugar, ou em alguma relação, em algum trabalho. E aí agora há pouco, antes de começar essa leitura, teve uma frase que foi muito bacana. Quando o Exu ele quer te mostrar que tu não tá mais num local que é propício para ti, quando ele quer te mostrar que o local que tu tá não é mais próspero para você,
ele não bagunça a tenda, ele derruba a tenda, sabe? Ele desfaz tudo. Para que a gente se sinta realmente desconfortável ali onde a gente está e para que a gente entenda que aquele ciclo acabou, que aquela fase acabou e a gente agora pode vir para fases novas, para locais novos, para situações novas ou até mesmo retornar para algum local, se for o caso. Porque aqui o seis de espadas ele fala também dessa, pode ser até mesmo para alguns de vocês alguma viagem, sabe? De repente uma mudança de cidade, retornando para perto da família, retornando para algum lugar novo ou indo para algum lugar novo. Se de repente você está numa cidade pequena, num local que não te cabe mais, que está te sufocando, ou se você mudou de cidade para ficar perto de alguém, algo nesse sentido. E agora você quer retornar, você quer retomar o controle da sua vida. É uma fase de transição que vai te exigir realmente muitas decisões importantes. Só que é importante que você pare, que você pense, tá? Porque tem muito desgaste que talvez estão te fazendo aqui com que você não consiga enxergar que você merece, que você precisa voltar para o controle. Esses desgastes é que eles não estão te fazendo enxergar, não estão te fazendo ter novas ideias, que é o 9 de paus. Mas você tem em seguida aqui o 9 de copas, que daí fala do teu emocional. Então você consegue realmente se reconectar com você mesmo. O 10 de paus, que finaliza aqui a primeira parte da leitura de vocês, ele realmente traz um peso muito grande. Eu vejo que você está carregando um peso muito forte, uma responsabilidade muito forte. E muitas vezes pesos e responsabilidades que nem são suas, tá? Algumas coisas que você precisa deixar pelo caminho. Algumas decisões que outras pessoas tomam, você precisa deixar pelo caminho. E também consequências que outras pessoas possam estar tendo. Se alguém tenha te causado algum mal, se você, como eu falei, talvez você que tentou, né? Você está buscando pelo equilíbrio porque você tentou, de alguma forma, fazer com que algo permanecesse, você se agarrou realmente a um local, uma possibilidade ou a um relacionamento, e você tentou fazer com que isso aqui permanecesse, com que continuasse sendo concreto, mas de alguma forma acabou, agora é necessário que você largue os pesos também que não são seus. Aqui ó, tá com as patinhas cheias de pólen, tá vendo? Mas talvez não seja necessário carregar tanto pólen assim. Talvez não seja necessário você continuar carregando pesos e ideias que não são seus. Podia falar aqui sobre o excesso de carga, realmente. É o momento de você liberar, sabe? Dar a César o que é de César. Nem tudo é culpa tua, tem coisas que são culpa das outras pessoas também. Às vezes tem decisões que a gente toma, mas baseada nas escolhas, nas vontades dos outros. E é necessário que você analise o que na sua vida está sendo escolha sua e o que na sua vida está sendo escolha dos outros. Para que você realmente veja, porque algumas coisas podem estar te limitando realmente. Eu vejo que existem limitações aqui que são pesos que não são teus, tá? Você precisa que agir como a carta do carro, ó. Nova direção, uma nova estrada, um novo direcionamento e você no controle. Você está se apegando muito a algo que já acabou, tá? Se você chegou até essa parte da leitura, você precisa entender isso. Você está se apegando ainda muito a algo que já acabou. E muitas vezes quando a gente se apega demais a situações assim, a gente deixa realmente de viver o novo, tá? Esse pajem de paus que apareceu aqui para vocês, ele vem trazendo muita novidade, ele vem trazendo muita coisa nova. Ah, herdeiro, mas tá demorando muito, para mim as coisas às vezes demoram. Quem sabe um dia vai acontecer, quem sabe acontece, mas nunca acontece. As cartas falam que vai chegar, mas não chega. Eu vejo que aqui talvez são padrões que você está tentando de alguma forma manter. Aí como eu falei, tem algo aqui que talvez te traz estabilidade ou uma falsa sensação de estabilidade. Mas se realmente fosse estável dessa forma aqui, estaria te trazendo felicidade e aí você não estava buscando pelo equilíbrio. Tô achando essa leitura muito forte, muito bonita, realmente. Muito bonita, muito forte. Espero que ela chegue ao maior número de pessoas possível. Espero que você tenha tido paciência, porque às vezes para a espiritualidade, quando a gente vai assistir uma leitura, é muito importante que a gente assista ela com calma, com paciência, sabe? É igual você jogar carta com uma pessoa e você já querer que logo nas primeiras palavras já saia falando tudo que você quer ouvir. A espiritualidade, às vezes, ela constrói... Às vezes não, normalmente não. Ela vai construir a leitura no decorrer do tempo. Então, sentar na frente do tarólogo não é que nos primeiros 10 minutos já querer sair, sabe? É ficar e ouvir até o final para ver o que realmente está sendo falado, para que você entenda aí novas direções. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo.
Povo cigano, licença e permissão. Eu tô achando essa leitura muito bonita. Eu acho que se você conseguir absorver o que está sendo falado aqui, ela pode até te tirar aí de uma pequena depressão, ela pode te abrir teus olhos, abrir tua mente, sabe? Tirar muito desgaste que você tá carregando, tirar muito peso que não é teu, muita culpa que não é tua, sabe? Eu vejo aí que algumas pessoas passaram na tua vida e te trouxeram desgastes realmente. Fizeram você se perder aqui no meio do caminho, tá? E você tá se encontrando, você realmente tá se encontrando. Esse ano de 2026, ele vai ser um ano de muita clareza pra você. Pode ser que nem tudo vai ser colheita, tá? Pode ser que nem tudo vai ser colheita, mas com certeza muita clareza vai chegar pra você aqui em 2026. E esse mês de abril começa sendo já muito de transformação. Como sempre, em 2, um montinho da esquerda. Gente, se a leitura tá fazendo sentido, comentem aqui embaixo, deixem comentários. Aqui, ó, novas descobertas. Lembra que eu falei aqui do Página de Paus, que vem trazendo novidades, vem trazendo novas ideias chegando aqui para vocês. E até mesmo muito aprendizado, tá? O livro também ele fala de aprendizado aqui que você vem tendo, aprendizados que toda essa história aí que você viveu te trouxeram. Daqui para frente vem muito mais leveza com tudo isso aí que você viveu, vem muito mais leveza com e até novidades eu falaria, tá? Além de leveza, vem muito mais novidade. E muito mais pé no chão. Esse equilíbrio que você vem buscando aqui, você encontra. Para alguns de vocês pode ser de forma diferente, pode ser de forma, eu diria até mesmo que inesperada, tá? Com convites novos chegando para você. Um dia lá atrás aconteceu uma história comigo bacana, que a Padilha falou que eu ia conhecer um lugar, eu ia morar num lugar com praias, uma cidade grande com praias. E eu me organizei todo para ir para a capital do meu estado, que tinha praia, uma cidade grande e tudo tal. No meio do caminho aconteceu que uma amiga minha me chamou para morar em uma cidade vizinha, chama Guarujá, todo mundo conhece, né? Do lado de Santos. Que também é uma cidade grande com praias. E acabou que eu fui para lá. Sabe? Então eu vejo que aqui pode ser que para você eu senti de falar isso, porque para você que tá aqui nessa leitura pode ser que surja algum tipo de convite inesperado, tá? Que traga muita mudança. Muita mudança. É aqui, ó. Contatos, conversas, os pássaros. Realmente, que a Padilha confirmando, contatos aqui surgindo para você, novidades chegando. Vem novidade chegando aqui para você. E esses contatos, essas conversas aqui, elas vão te abrir a mente também de alguma forma. E aí tem também aqui o 3 de copas, né? Que é mais, tem 3 pessoas aqui, tem 3 pássaros. Fica atento aqui com 3 pessoas, ou número 3, de repente, aqui na tua vida. Provavelmente que um pequeno grupo de amigos, tá? Onde você conversa, onde te abrem aí a mente e te ajudam com esses conflitos internos aqui, te ajudam a resolver realmente. Eu vejo que parece que os dois estão meio que se discutindo, né? Como se fosse aqui o 5 de paus que tinha aparecido para você aqui nessa leitura. Então, como se fosse que esses conflitos internos aqui, algum pequeno grupo de amigo sentando com você e conversando, busca te alinhar mais com as tuas amizades, de repente até mesmo amizades online aí que você tenha, que você possa conversar, desabafar, crie pequenos grupos, sabe? Tenta socializar um pouco mais, para que você realmente veja outras ideias, que você veja outras opiniões. Ó, chave. Tem novos caminhos se abrindo aqui para você. Algo que já encerrou, tá? Existe algo que realmente já encerrou, você precisa entender e aceitar que acabou, ou que esse relacionamento acabou, ou que esse emprego acabou, ou que essa cidade que você tá já não dá mais. Já não dá mais. E aqui, ó, tem algo novo chegando para você, realmente. Algo que vai se abrindo. Essa chave que ela tá muito bonita. E eu, mais uma vez, me chamou a atenção o número 3 aqui embaixo. Ó, o número 3 bem presente para você aqui nessa leitura. A cobra. A cobra ela pode vir falando aqui nesse caso aqui dessa leitura sobre algo que realmente te machuca. Eu vejo que tem algo que realmente te machuca, tá? Pode ser que um relacionamento que tá te machucando muito, que já não faça mais sentido para você. Mas também olha que para a carta da cobra eu vejo muito medo, medo de recomeçar, o medo de algo novo, o medo de talvez se jogar para, sabe assim, se lançar para o futuro. Eu olhei para essa cobra, eu acho que seria muito mais isso, muito mais algo ligado com medo. Tá? Tenha coragem, seja corajoso, seja corajosa, se abra para o que está chegando. Deixa a espiritualidade te conduzir um pouco também na tua vida. As coisas elas vão acontecer, as coisas elas vão funcionar. Eu entendo que quando algo talvez aqui, como no começo da leitura, né, o 10 de ouros ele apareceu, e pode ser que essa situação ela seja muito estável, estar nesse local que você está te acomoda muito por ele ser muito estável. Eu sei que daí sim exige coragem, eu sei que daí sim pede que
Sobe aqui minha música, gente. Eu sei que aí sim ele pede que a gente dê novos passos e muitas vezes dá medo. Lembra que eu usei pra vocês a história sobre voltar pro Brasil? Às vezes dá medo, realmente. Sabe? Sair daqui, eu tô 7 anos já na Alemanha, tô acostumado, tô habituado com tudo isso aqui. E agora eu tenho que voltar pro Brasil, nem sei mais quanto que as coisas custam lá. Então pensa, tudo isso aqui gera medo. Mas quando a espiritualidade te conduz, e quando ainda assim a espiritualidade também, como mostra que eu coloco pessoas no teu caminho que querem te ajudar de alguma forma, para que as coisas aconteçam, confia, sabe? Vence os teus medos. É aqui, ó, tem o chicote. Realmente tem sofrimentos aqui que você precisa encerrar, tá? Tem pesos que você precisa deixar para trás. Essa situação aí, ela tá te prendendo, ela tá te segurando. Se for um relacionamento que você tenha coragem, que você seja corajoso, corajosa, que vai te evitar muitos sofrimentos. Aqui a carta de chicote realmente fala isso, tá? São conflitos internos que estão acontecendo aí dentro de você, que de alguma forma estão te trazendo muito sofrimento, muito desgaste. Eu realmente vejo aqui muito desgaste. E agora é a hora de você olhar para tua cabeça, você olhar para o teu espiritual, você olhar para o teu emocional e você decidir a cura. Eu acho que as cartas mais importantes aqui da leitura são você, aqui ó, os 9 de paus e o 9 de copas, que é você realmente reconhecer o teu desgaste, você realmente reconhecer que você fez o que você podia fazer para estar nesse local ou nessa situação ou nesse relacionamento e agora é hora de você largar. Entrega o peso de quem precisa carregar esse peso, tá? Não é teu. Olha aqui, finalizando o navio aqui ó, no fundo do deck. Como 6 de espadas. É realmente uma fase, um momento que precisa dessa transição. Você precisa deixar algo ir, algo se desprender. Esse afastamento que ele é muito mais para você, uma transformação que a espiritualidade está trazendo para tua vida. E creia, não fica pensando aí que as coisas demoram para acontecer, não. Tá? As coisas acontecem no tempo que tem que ser e às vezes na programação que tem que ser. Principalmente quando envolve dinheiro, envolve financeiro. Só tomar um copinho de água, gente. Se de repente para você essa programação ela envolve o financeiro também, de alguma forma, tá? Se esses novos caminhos aí estão te pedindo algum tipo de coragem, faz uma programação. Aqui nenhuma carta te pediu que você faça as coisas de imediato, que você tome uma atitude súbita e faça as coisas acontecer. Não é isso, tá? Entenda que você está cansado, que você está cansada, que precisa, de alguma forma, alinhar as ideias para que as coisas aconteçam. Eu vou até tentar colocar esse título aqui de uma forma já bem específica, para que a leitura chegue realmente para quem precisa chegar, para quem está realmente passando por essa situação. Vou pedir para a espiritualidade que encaminhe o vídeo para que chegue para quem realmente está precisando entender essa fase aqui da vida e o que abril também esse mês está querendo te proporcionar. E se você chegou até aqui porque você gosta da minha leitura, gente, muitos comentários, muitos hypes, hein? Segunda-feira, dia muito importante aí para hypes. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar, eu acho que a leitura ficou bem completa. Se você chegou até aqui, fica só para dar meu último recadinho. Gente, vou lançar a campanha, quero a opinião de vocês, o que vocês acham sobre a campanha para que eu volte a morar no Brasil de uma vez. E eu vou precisar construir minha sala de atendimento para que isso aconteça, para que seja também o meu estúdio de gravação, que eu possa, né, enfim, trabalhar com minhas cartas, trabalhar com tarô. Então, se vocês querem participar dessa campanha para que eu volte o quanto antes e para que eu possa definir uma data, vocês podem fazer doação através do Pix, através do Live Pix, está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Qualquer valor vai me ajudar para que eu possa juntar dinheiro para voltar, para que eu não precise continuar aqui na Alemanha trabalhando, me desgastando tanto, e eu possa realmente viver fazendo o que eu amo fazer, que é o tarô. Então, se as minhas leituras te ajudam de alguma forma e você quer contribuir para o retorno do Brasil, eu peço para vocês, tem o Live Pix e tem o Pix aqui embaixo da tela, herdeirodamagia@gmail.com, essa é a chave. Vou começar a partir desse vídeo, deixar também no comentário fixado sempre embaixo o Pix para quem quiser ajudar, tá bom? Ou então vocês podem se tornar membros do canal também. As pessoas que vão contribuir, que estão contribuindo para que eu volte para o Brasil, para que eu construa minha sala de atendimento, os nomes vêm aqui para o caderno de Maria Padilha, onde eu faço minhas rezas, faço minhas orações, e eu peço que Maria Padilha abençoe todas as pessoas que estão me abençoando. Então, se vocês querem fazer parte, o nome de vocês vai vir aqui para o caderno da Padilha, para que vocês recebam as bênçãos também, essa troca de energia. E lembrando que em novembro esse caderno ele vai ser levado até a casa de banho de Maria Padilha e até a igreja onde tem os restos mortais de Maria Padilha na Espanha. Tá? Eu estou com a viagem já quase tudo organizado. Eu vou lançar para vocês daqui a pouco, um pouco mais para frente, a data certinho que vai acontecer. Mas é uma forma que eu tenho também, eu quero ir lá, quero pegar a terra desse local, quero pegar a água desse local, que é um local muito sagrado para os filhos de Maria Padilha especificamente.
E também vou sortear depois, quando eu chegar no Brasil, um pouquinho dessa água, um pouquinho dessa terra para vocês, tá bom? Vou sortear entre as pessoas que contribuíram que fizeram doações pro meu canal, tá? Então, se vocês quiserem participar, vai me ajudar demais, vai fazer com que eu continue com o meu trabalho aqui na internet, que eu continue com as minhas leituras e também para que eu consiga antecipar o quanto antes o meu retorno pro Brasil. Bom, deixa um beijo no coração de todos. Lembrando para vocês, vídeos de segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas aqui no meu canal. Nos vemos amanhã então. Tchau, tchau.